Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live aqui no Instagram, virginia.coser. Hoje vamos falar sobre síndrome do pânico e a convidada especial é a Kelly. Ela é psicóloga e hipnoterapeuta. Estou aguardando aí ela entrar. Vamos falar, gente, sobre síndrome do pânico, que é um tema que eu nunca trouxe para o canal. Realmente estava esperando aí um convidado especial. E a Kelly que vai estar aí falando sobre a crise de pânico. Já podem enviar perguntas, tá? Quem quiser enviar perguntas já pode estar enviando. Vocês que têm dúvidas sobre síndrome do pânico, podem deixar aí nos comentários quais as dúvidas que vocês têm. Gente, quero aproveitar para lembrar vocês que tem ainda o cupom de desconto Amor15 lá no curso Como Superar Mães Narcisistas. Aproveite, já está esgotando, né? Porque é do Dia dos Namorados. Então aproveite para receber 15% de desconto, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do curso. E aí do lado do valor, tem lá, você tem um cupom de desconto, você coloca cupom Amor15 e recebe aí esses 15% de desconto. Tem a nossa aula Empodere-se, né? Quem não assistiu ainda, assista. Estou aguardando a Kelly entrar para que ela possa estar aí entrando e eu chamando-a para participar da nossa live. Deixa eu ver se ela entrou aqui. Não entrou ainda. Vamos aguardar. E, gente, também quero lembrar da aula Empodere-se, que é uma aula gratuita que eu desenvolvi para você que é sobrevivente, né? O link também fica lá na minha bio. Quem está assistindo aí no Instagram, o link fica na minha biografia. Lá tem o link da aula Empodere-se. É uma aula que eu desenvolvi para você que não sabe lidar com pessoas abusivas, né? Talvez você não consegue colocar um mínimo de distanciamento aí dessas pessoas, não sabe o que dizer, né? Quando essas pessoas estão sendo abusivas, é comum no trabalho, né, ter pessoas abusivas, em casa, né, e como conviver, como colocar essas pessoas para longe de você, sem que você seja afetado, né, essas pessoas têm que entender que você não é bobo, é nessa aula chamada Empodere-se. Tudo bem, Kelly? Seja Tudo bem-vinda. ótimo. Esqueci de pôr para variar, né, gente? Sempre esqueço. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui junto com a Virgínia nesse convite para a gente falar um pouquinho, né, sobre transtorno do pânico. Você pode se Gratidão apresentar, pelo Kelly, por convite. favor? Meu nome é Kelly, eu sou psicóloga, né, psicóloga clínica. Atendo adultos, atendo crianças, né, em consultório particular e também sou hipnoterapeuta, né, faço trabalhos de relaxamento, visualização guiada. Então, gente, para quem chegou, entrou agora, né, e não sabe o tema, a gente vai falar sobre a síndrome do pânico. Kelly, o que seria a síndrome do pânico? A Kelly também, gente, você está atendendo online? Sim. Agora todo mundo, né, não tem jeito, teve que recorrer aí às terapias, tudo online, né? Eu costumo dizer que é para quem está assistindo aproveitar que os psicólogos estão atendendo online, né? Porque tem muita gente que busca terapeutas que entendam do narcisismo e não encontram, né? Então aproveitem aí o isolamento, porque esses profissionais estão atendendo online. A Kelly, ela fez o treinamento online como superar mães narcisistas. Então ela está apta a estar levando todos ao conhecimento da cura, né? A como transformar as suas vidas, né? Ela também faz parte do time lá dos alunos e das alunas do meu treinamento online como superar mães narcisistas. Então aproveite. Kelly, quem quiser consulta com você, pode te procurar pelo Instagram ou você quer aqui deixar o telefone. Pode sim, Virgínia. Eu estou atendendo online, né? Porque a gente teve que se adaptar aí nesse período de quarentena, né? Pode entrar em contato com o WhatsApp também, 981 61 0186, né? Assim que puder eu atendo lá, respondo. Qual o código de área?
É 22. Eu sou de 20. Nova Friburgo, Rio de Aham. Janeiro. Tá, então é 022, mas que é mesmo? É 981 Aham. 61 0186. Tá bom. Então vamos lá. O que seria a síndrome do pânico? Então, a síndrome do pânico, ela é um conjunto, né? São vários ataques de pânico, né, que a pessoa ela vai ter. E esses ataques de pânico, eles são uma crise aguda de ansiedade, que geralmente causa muito desconforto, né? A pessoa sente uma série de sintomas que dá uma sensação de que de repente a pessoa não consiga controlar aqueles sintomas, né? Então ela vem também com muita sensação de medo dentro dessa crise, né? E ela pode acontecer em qualquer lugar, né? Seja em casa, seja na rua, né? Ela não precisa ter um ambiente específico para acontecer, né? Então a pessoa ela vai começar a criar uma ansiedade, né? E essa ansiedade ela começa a ficar crescente até ela entrar no ápice, que é uma tensão maior. Entre o começo dessa ansiedade até o seu ápice, a pessoa pode levar de 5 a 10 minutos, né? Então, geralmente ela começa com pensamentos de preocupação, aquilo vai crescendo dentro dela, e quando ela vê, ela já está com um sintoma que ela não consegue controlar, né? E ela chegou ao ápice da tensão, que é a crise de pânico. A Carol está perguntando se a crise de ansiedade é associada à síndrome do pânico. É diferente? A crise de ansiedade é uma coisa e a síndrome do pânico é outra? Sim, sim, a pessoa ela pode ter crises de ansiedade, né, devido a outros quadros ansiosos, por exemplo, transtorno da ansiedade generalizada, né? Então a pessoa tem muita preocupação recorrente e aquilo acaba gerando uma ansiedade maior. Mas para ser transtorno do pânico, tem umas identificações diferentes, né? Por exemplo, assim, a pessoa quando ela tem a primeira crise, ela começa a ficar muito preocupada se ela vai ter novamente outra crise. Uhum. Então, essa preocupação faz com que ela desenvolva outra crise, e se isso acontecer no mínimo durante um mês, aí se passa o diagnóstico de transtorno de pânico. Agora, a crise de ansiedade, ela pode acontecer devido a alguns fatores que a pessoa vivencia, que ao entrar em contato com aqueles fatores, ela acaba desencadeando uma ansiedade maior dentro dela, né? Então, tem essas diferenças. Os sintomas são parecidos a da crise de ansiedade com de pânico? Quais seriam esses sintomas aí da síndrome do pânico? Então, os sintomas da síndrome do pânico são vários, né? A pessoa pode sentir tremor, né? Ela pode começar a ficar trêmula. Falta de ar, tem muita gente que tem essa coisa da asfixia, né? Essa coisa de dificuldade respiratória. Então, ela vai tentar puxar o ar e o ar não vai vir, né? É, Outros sintomas, sensação de paralisia, Hum. sensação de formigamento, né, nas mãos, as mãos começam a formigar, os pés começam a formigar, a boca, suor frio, né, a pessoa começa a suar frio, às vezes também pelas mãos, né, o que mais? São vários. Tontura, né? A pessoa começa a ter uma labirintite e tem gente que começa que até desmaia, né? Ah, Então, diz- assim, desmaio também, né? Às vezes é tão forte que a pessoa acaba tendo aquela vertigem e desmaiando também. Tem também a despersonificação, que a gente fala que a pessoa começa a se estranhar de si mesmo, né? Não se reconhecer. E desrealização, que ela não identifica o ambiente, né? Ela fica meio perdida ali no ambiente onde que ela está. Tem algumas pessoas, Virginia, que podem até chegar a gritar, né? A chorar,
né? Em casos muito extremos, isso também pode acontecer, né? O que mais? Acho que os mais comuns são esses, E né? no caso, a crise de ansiedade não terá esses sintomas para a gente diferenciar da ansiedade para a crise de pânico. Congelou para mim. Oi, oi. Pessoal, vocês estão vendo a Kelly? Para eu ver se não é minha internet. Voltou. Conseguiu ouvir? Não. É, no caso da crise de ansiedade, ela não vai ter esses mesmos sintomas. Será é diferente? Então, na crise de ansiedade, quais são os sintomas que a pessoa pode ter? Dor de cabeça. Tem gente que sente muita dor de estômago, né? A pessoa começa a ter um problema, né? Ela está dentro de uma situação ansiosa, ela começa a sentir dor de estômago. Ou ela vai ter que passar por uma situação ansiosa, né, de ansiedade, ela começa a sentir a dor de estômago. Ela também pode ter tontura, né? Ela também pode ter o suor frio, né? Nas mãos, nos pés, né? E dores musculares, por exemplo, a pessoa fica muito tensa, né? Com aquela dor aqui na nuca, né? Então, esses tipos de dores são dores associadas à ansiedade, né? Mas assim, não são, Uhum. elas não chegam ao ápice da síndrome do pânico, né? São dores que a pessoa começa a administrar, né? São incômodos que a pessoa começa a administrar, mas ela não tem aquela sensação de perda de controle que na crise do pânico a pessoa Uhum. tem, né? E pode até desmaiar, né? Eu não sei como, diante de tantos traumas, eu nunca tive crise de. Eu acho que eu nunca tive, né? Mas eu já passei por crise de ansiedade. Eu acho que a única vez que eu passei por crise de pânico, eu vou falar o que aconteceu para ver se as pessoas identificam. Eu estava fazendo um treinamento de liderança no interior do estado e tinham várias dinâmicas. Na época eu tinha 17 anos, né? E aí uma das dinâmicas eram 72 pessoas em um círculo e cada pessoa passava em frente a outra, né? Saía do seu lugar e dava volta e proferia palavras que fossem magoar aquela pessoa, para coisa muito sem pé e sem cabeça. Leader Training é o nome, né? Assim, quem tem problemas tem regressão, então tem muita coisa que, ao meu ver, só vai gerar um buraco na pessoa, né? E as pessoas gritavam, não palavras ofensivas no sentido você é feio, nada disso. Ah, você é incompetente, você é incapaz. Imagina 72 pessoas para uma vítima de mãe narcisista ouvir tudo que ela ouviu a vida inteira, né? Ali eu acho que eu entrei em crise de pânico, porque eu comecei a chorar tanto que o meu rosto adormeceu e eu apaguei. E aí tem uma equipe médica e tal, eu acordei, a médica estava em cima de mim, estavam me reanimando. Eu acho que foi uma crise de pânico, foi a única vez que eu tive, mas eu sempre tive crise de ansiedade. E realmente na crise de ansiedade você não tem esse sentir o rosto dormente, dá diarreia, né, quando a gente está ansioso, dá dor de cabeça, dor de estômago, Sim. dá esses nozinhos na nuca, mas assim, que eu lembre, não, né. E aí, como que é feito esse diagnóstico da síndrome do pânico? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui enquanto você responde. Mas o que você teve, Virginia, provavelmente foi porque você associou um evento traumático na sua vida, É. né? E despertou aquela sensação, né? Foi tão traumático e a regressão foi uterina, né? E aí eu fiquei 2 semanas depois que eu fiz com febre, só sem ia no médico, ninguém sabia. Eu só melhorei depois que eu fui consultar com um dos psicólogos que fazem treinamento e fizeram outra regressão. E aí eu fui aos 3 anos de idade e parei no evento traumático e tinha acionado o gatilho naquele dia, né? Naquele final de semana de treinamento. Só dali que minha febre foi embora, e febre alta. E aí, Kelly,
como que é feito esse diagnóstico da síndrome do pânico? Uhum. Tá me ouvindo, Kelly? Oi, oi. Acho que eu não tá me ouvindo. Então, assim, ele vai ser feito com base no relato, né, do paciente, que a gente não. Eu estou te ouvindo bem. Tá me Tá ouvindo? atrasando, tá atrasando. Tô te ouvindo normal. Eu vou falar devagarinho, né? E qualquer coisa a gente dá uma paradinha. Tá bom. Então, o diagnóstico ele vai ser feito com base no relato do paciente, né? Porque a gente não tem exames clínicos, né, que vão diagnosticar uma sensação tão subjetiva, né? Então, assim, o paciente vai relatar essa frequência, esses sintomas. Então, assim, ele será feito pelo médico psiquiatra, pelo psicólogo e até mesmo um clínico geral, ele pode fazer essa Ó. avaliação, né? Às vezes a pessoa tem aquela crise intensa, né? E vai parar lá no pronto-socorro. Uhum. Aí chega lá, o clínico já olha, já vê o relato, já fala, né? Ó, isso daí não você está tendo uma crise de pânico, né? Então, assim, a pessoa tem que apresentar pelo menos 4 sintomas daquele que eu falei, né, para vocês, e no mínimo dentro de um mês, né, para saber que se trata de um transtorno e não apenas de uma crise ansiosa devido a uma situação específica que ela está vivenciando ali, né? Então, ela tem que estar no mínimo um mês tendo umas crises recorrentes, né, para que o médico possa fazer esse diagnóstico, tá? E importante também ela identificar que ela está tendo medo de ter novas crises, né? Porque é isso que faz o diferencial da crise de ansiedade. É esse medo que ela está tendo de ter outra crise e acabar tendo por decorrência disso, dessa formação, dessa tensão em passar novamente por aquela situação. Porque, Virginia, assim, pode ser muito constrangedor para uma pessoa passar por uma crise de pânico, né? Dependendo se ela estiver na rua, né? Se não estiver em casa, a pessoa não sabe como é que ela vai reagir diante das pessoas. Então, é natural que ela crie esse receio de ter que passar por aquilo novamente, né? Quando essa pessoa chega no pronto-socorro, deve ter medicação, né? Dá pra colocar na veia da pessoa para ela se acalmar, né? Sim, É eles importante, então, passam os procurar o pronto-socorro. ansiolíticos, né? Ah, então, olha, gente, os Sim, ansiolíticos são para isso, então, né? Tem medicação, então, para a pessoa não entrar em crise. sim, eles vão passar uma medicação que vai diminuir, né, essa carga tensa, né? Geralmente a pessoa vai adormecer, né? Vai aliviar e depois ela vai precisar procurar ajuda, né, para que isso não apareça de novo. Aí o importante também para a gente saber se trata de uma síndrome do pânico é observar se a pessoa começa a ter comportamentos desadaptativos, ou seja, ela começa a evitar ir em alguns lugares, a evitar Hum, ter contatos sociais, né? Justamente pelo receio de passar por aquilo novamente. Então, quando a pessoa começa a mudar o estilo dela, de vida dela, e esse estilo de vida está prejudicando na sua qualidade, né, de vida, né, está prejudicando, é porque é sinal que ela está desenvolvendo um transtorno, né? e quando que a pessoa deve procurar ajuda médica, assim, no sentido de buscar terapia, por exemplo? Ou, sei lá, um psiquiatra? Em que momento que ela deve pensar, não, eu acho que eu preciso de ajuda? Sim, quando começa a ser recorrente as crises, né?
Porque isso, e quando essas crises começam a interferir na vida dela, né? No trabalho, nas relações. Então, quando ela deixa de fazer algumas coisas em decorrência das crises, é sinal de alerta. Ela precisa procurar um especialista para começar a cuidar disso, né? Para olhar com carinho sobre isso que está acontecendo. E, no caso, quando que ela deve ir procurar o pronto-socorro? Normalmente, acho que as pessoas Então, levam, né, essa pessoa. geralmente quem procura, às vezes não sabe que está tendo uma síndrome do pânico, É, né? Porque acha que está tendo, né, outros infarto. tipos de problema, está infartando, né? Porque uma dos sintomas também é dor torácica, né? Que eu não falei, taquicardia, né? Muito forte. Então, as pessoas acabam parando o pronto-socorro por não saber que se trata de uma ansiedade muito forte, né? De uma crise de pânico. Então, lá ela vai ser orientada, vai ser medicada, e aí ela deve procurar os melhores tratamentos, né? O Dr. Carlos Baima, ele esteve conosco a semana passada, se eu não me engano, e aí ele relatou que ele tinha depressão com síndrome do pânico. E aí ele contou como que foi, né, para ele, né? Ele estava sofrendo, passando por um processo de muita ocupação, né? Estava fazendo residência, a esposa estava grávida, estava assim, ele estava muito sobrecarregado emocionalmente, né? E aí ele passou depois de 20, acho que tinha, quantos anos que ele falou? 24, 29 anos. Ele nunca tinha tido. E aí ele passou a ter por estar passando por aquele momento de estresse, né, de fadiga mental, fadiga física, e aí, mas tinha um porquê, né, tinha um gatilho. A avó dele trancou ele em algum lugar que agora eu não lembro, na infância, e aí ele passou a ter, e aí ele não teve, ficou a vida inteira, isso aí na terapia que ele descobriu que o evento que desencadeou essas crises de pânico foi esse episódio lá atrás, que a avó trancou ele em algum lugar que agora eu não lembro. Então, o estresse talvez foi um gatilho, né, para ativar essas memórias da infância e ele se sentir não socorrido, né? Possivelmente Sim, foi isso, né? exatamente, porque não acontece a crise apenas pelo estresse do momento, ela geralmente está associada a um evento traumático do passado, né? Esse que é o ponto-chave que faz essa associação e tudo vir à tona, né? Então, Isso seria realmente é a um causa dos é a fatores, causa. Então poderia ser os sintomas da causa, então esse trauma. sim. A Tem, causa são eventos traumáticos, é, né? Abusos, né? Abusos físicos, abusos psicológicos, né? Abusos sexuais, né? Então, assim, não é à toa que a pessoa vem desenvolver esse ápice de tensão, né? Porque realmente existe uma linha entre isso e aquilo que ficou lá atrás, né? Aquela ferida passada, aquilo que não foi cicatrizado, né? Muito tempo atrás. Então, quando ela tem uma sensação de estresse que faz remeter aquela vivência lá, né? Que às vezes ficou teve que ser repreendida, teve que ser esquecida, né, para que a pessoa conseguisse seguir com a vida, aí ela volta, né, na forma de crise mesmo, né. Infelizmente, assim, eu digo para muitos pacientes meus que às vezes para a gente curar uma ferida emocional, a gente precisa debridar. E debridar é o processo da gente tirar as camadas mortas, né, da ferida para que ela possa cicatrizar. E esse processo de cicatrização dói, né? Então, assim, dói, mas ao mesmo tempo vale a pena, né? A gente pegar, identificar o que está lá atrás,
para que a gente possa reestruturar melhor a nossa vida, né? Fazer uma vida mais completa, né? E no caso, tem outras causas, ou a causa realmente são eventos traumáticos? Então, as situações intensas de estresse também, né? No caso das pessoas que são mais vulneráveis pelos eventos traumáticos, né? E essas são as causas ambientais, né? Uhum. E tem as causas fisiológicas, né? Também. Por exemplo, a alteração, tem estudos que falam da alteração da amígdala, né, amígdala cerebral, né, observa-se através de ressonância, de mapa cerebral, que há essa alteração, pelos genes também, ou seja, filhos de mãe, pai, que já teve transtorno do pânico, tem transtornos depressivos ou é bipolar, também são mais vulneráveis a desenvolver o problema, né? Uso de alguns medicamentos, né? Para tireoide, por exemplo, que também faz uma alteração das substâncias que vão desencadear a crise. O que mais? TPM também, né? Tensão pré-menstrual, que a mulher também tem uma Nossa, alteração hormonal muito grande, né? Então, é, ela pode ficar mais sensível também nesse período pré-menstrual a ter uma crise por causa dessa alteração hormonal, né? E além disso, também tem fatores culturais que interferem também. Por exemplo, assim, pessoas que vivem em países de guerra, né? Que é uma coisa cultural. Às vezes, uhum. crianças, desde muito novas, são treinadas a ficar na linha de frente de uma guerra, né? Olhando aqui também, estão mais vulneráveis, porque elas estão vivenciando uma criação de muita rigidez, né? De muita tensão, de muito medo, principalmente medo. Então, isso também pode influenciar, né? Nossa, é bem complexo, hein, o Kelly, porque tem muitos fatores, né? E eu acredito que para o meu público realmente sejam os traumas, né, vividos na infância quando se tem uma mãe narcisista. E colecionamos traumas, né? E muitas das pessoas que têm a crise de pânico normalmente têm também estresse pós-traumático e estresse pós-traumático complexo também. Parece que está ali junto com o estresse pós-traumático. Deve ser um dos sintomas, né, do estresse pós-traumático, a crise de pânico. Sim, com certeza, Caiu novamente com para mim. certeza. Voltou. Para mim tá tudo certinho. Mas tem a ver, Então, não tem? assim, tem. Porque estresse pós-traumático envolve uma situação de muito medo, né? É. Então, a pessoa está dentro de uma situação que vai remeter que ela poderá correr o mesmo risco que ela correu antes, ou está na mesma situação que antes, pode desencadear sim, né? E contra as vítimas de abuso, né, essa criação com base no medo que faz a pessoa cada vez mais se sentir sufocada, apreensiva, né? As criações que envolvem muita opressão, ela tende a fazer com que a pessoa estoure uma hora, né? Porque nenhuma mente, né, saudável aguenta essas pressões frequentes, né? Nós somos seres sensíveis, né? Nós não fomos criados para ser oprimidos, né? Para ser controlados o tempo todo, para ser vigiados o tempo todo, né? Então chega uma hora que de tanto receber isso, a pessoa acaba, sabe, querendo se libertar e essa libertação ela vai acontecer através de uma crise, realmente como se fosse um grito de desespero diante Hum, daquela situação, né? Então a gente tem que observar, será que hoje, né, as meninas que fazem parte, né, do seu curso, né,
Aquelas que sofrem crise de pânico, será que isso é um grito de desespero mediante a situação que elas estão passando, né? Que elas não estão dando conta dessa pressão interna que elas estão vivenciando. Principalmente as que moram ainda com a mãe narcisista, né? Porque ali os gatilhos estão ali o tempo todo. Quando você pensa que está tratando um gatilho, a mãe vai e põe outro, né? E muitas estão em plena pandemia, tinham um projeto para executar, para sair de casa esse ano, né? E aí veio a pandemia e elas se sentem estacionadas, né? E tendo que conviver com tudo que hoje elas enxergam e antes não enxergavam, e aí realmente tiveram um retrocesso nas crises, né? Eu acredito que também o medo de contrair o vírus, o medo de não conseguir sair de casa, né? Esse sentimento de desamparo, porque parece que era um mês, 2 meses, já fomos para 3 meses, e parece que ainda vamos ter aí mais meses ainda com a pandemia, né? Parece que nós chegamos ainda no pico. Em caso de elas estarem, né, vivenciando tudo isso, elas sentiram que estão entrando em crise de pânico. Tem algo que elas possam fazer em casa, que talvez ainda tenha que marcar médico, não seja um caso grave que precisa ir para o hospital, por exemplo, pronto-socorro. Tem algo que elas possam fazer, alguma respiração, alguma técnica aí dentro do seu conhecimento? Sim, tem sim, Virginia. A princípio, elas devem fazer aquilo que você recomenda que a maioria faça, que é colocar a pedra cinza, né? Que eu digo fazer uma blindagem emocional, né? Então, assim, filtrar mais aquilo que é dito, né? Porque quem convive com o abusador, né? A pessoa que faz as opressões, geralmente ouve muita coisa, né? Com frequência. Então, tentar começar a filtrar aquilo que é dito, né? Deixar a ofensa para aquele que ofende, né? A ofensa pertence ao ofensor e não àquele que é ofendido. Então, começar a tentar fazer isso. E, né, paralelo a isso, tentar estruturar o seu estilo de vida, né? Fazer as meditações, né, que é uma coisa que você também recomenda, que a meditação ela ajuda a trazer mais concentração para essa mente, porque a ansiedade faz com que a gente tenha aquela enxurrada de pensamentos, né? Geralmente quem é muito ansioso fica o tempo todo falando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso fazer isso, né? E no caso das moças que você falou que já estavam preparando para sair de casa, a ansiedade pode ser cruel no sentido de que fique obrigando elas a terem uma atitude num contexto de vida atual que não possibilita isso, né? Então, assim, quando você faz a meditação, você silencia essa voz que o tempo todo está te pedindo para você fazer algo, está te exigindo que você faça algo, né? Então, assim, essas meninas vivem a opressão externa, que é da mãe narcisista, mas também vivem uma opressão interna, que é a autocobrança de ficar e realizar as coisas imediatamente, né? Então, é bom fazer uma meditação, observar os seus vícios, né? Você tem algum tipo de vício, por exemplo, está ficando um tempo no celular, né? Está com vício em bebida alcoólica, né? Porque às vezes é uma válvula de escape, mas que não auxilia a pessoa a eliminar a crise, né? Não é uma forma de relaxamento saudável, que infelizmente muitas pessoas buscam formas de relaxar, mas são distorcidas, né? Por exemplo, ficar muito tempo vendo série, pode, né? Às vezes a pessoa acha que está relaxando, mas às vezes ela está em contato com tanta informação ali, né? Na tela do celular, né? Será que está relaxando mesmo?
por exemplo, também fazer uma atividade física. É importante, se tiver recomendação do médico, né, que a pessoa faça uma atividade física mais intensa, porque quando a gente faz uma atividade física, a gente geralmente tem aquela sensação de taquicardia no final e fica ofegante, Sim. né? Então, a pessoa aprendendo a se estabilizar depois de uma atividade física, né, aí diminuindo a sensação ofegante, a taquicardia, se ela tiver uma crise de ansiedade com os mesmos sintomas, ela já vai ficar um pouco treinada para, na hora da crise, ela diminuir, controlar essa respiração, respirar devagar, né, e diminuindo a taquicardia. É um treino, né? E também, assim, eu falei de questões de vícios também com relação à alimentação. Está sendo uma válvula de escape para muita gente É. comer bastante nesse período, né? O tédio faz isso com muita gente, né, Virginia? Então, Só observar se não está com... um pouquinho, uma informação muito importante que o Dr. Carlos Baima disse, e eu indico vocês assistirem a live dele. Ele falou muito sobre alimentação. E aí ele falou que existem alimentos que estão lá nos industrializados, que eles fazem a pessoa acelerar um tanto que vocês não fazem ideia, vão direto no sistema nervoso central, né? Ele falou o nome agora dos alimentos, eu não vou lembrar. É o Ajinomoto, que o nome é comercial, mas tem outro nome. Tem outros também que ele falou. Vai direto no sistema nervoso cerebral, por isso que vicia, porque aumenta a dopamina, né? A dopamina aumentada, você fica acelerado. Depois não sabe porque tem tanta criança que é hiperativa, a alimentação errada. Então, a alimentação influencia muito, né? Essa live foi sobre saúde mental e alimentação e vitamina D, né? Então, influencia muito. Principalmente agora, na questão de tudo tá meio que escasso, né? A feira, por exemplo, na minha cidade, ela só tá tendo na quarta-feira. Normalmente era no sábado. Então, tá tudo meio que mais difícil de você ter acesso. Mas mesmo assim, sempre tem uma quitanda na rua, sempre tem um mercadinho e tem acesso à alimentação saudável, por mais que esteja difícil, né? A gente tivemos as nossas rotinas roubadas e é difícil entrar numa rotina estando sem rotina por conta do que estamos passando. Aí tem uma live também com a doutora Paula Lamonato e ela fala justamente dessa rotina, o que fazer para você, já está até no YouTube, né? É uma rotina para você voltar a dormir melhor, né? Porque muita gente também está sofrendo com insônia. Então, ela ensina tudo que você tem que fazer para seu ciclo circadiano, ele regular, tá? Gente, assistam também, minha dica é essa. Desculpa ter te interrompido, Kelly. Muito importante que você está falando, Virginia. Eu tenho muita queixa de algumas pacientes minhas que falam que ficam beliscando o dia inteiro, né? É, Então, às vezes isso acontece porque as pessoas estão perdendo uma rotina, né? Antes tinha uma rotina, né? De acordar, de trabalhar. Então a pessoa perde a rotina, aí às vezes fica meio que sem saber o que fazer, vai lá, belisca. E nem sempre belisca uma fruta, né? Um é, salgadinho, né? É um biscoito, né? Então, assim, é importante nesse período a gente tentar um planejamento mínimo, assim, né, do nosso dia a dia, né? Ter uma hora mais ou menos para acordar, uma hora para almoçar, para lanchar, para fazer alguma atividade, né? Não se deixar apenas levar no dia, né? E acordar e pensar, hoje vamos ver o que vai dar, né? é, Vamos ver o que vai surgir para fazer hoje, né? não dá. Então, Ainda mais quando tá tudo contra, né? Não tem mais horários. Quem faz faculdade está fazendo em casa, online, né? Tem muita gente que está trabalhando, né? Mas a rotina não é mesmo porque os filhos não estão na escola, né? Tudo teve toda uma alteração, né? sim. E acredito, assim, para algumas mães também é um período bastante difícil, né? Que é outra queixa que eu recebo bastante. Como é que dá conta? Isso está gerando muita ansiedade em muitas mulheres, né?
E quando a gente não porque entende, parece meu Deus do céu, aí a gente entra em pânico mesmo. Eu falo, gente, é impossível, como dão esses trabalhos que nem um adulto entende, consegue interpretar. Olha, as sim, professoras, agora a gente dá o real valor às professoras, tá? Porque sim, realmente é difícil, você tem tripla jornada, você é professora, você tem que cuidar da sua profissão, muita gente trabalhando em home office, tem que dar conta da casa, não tá fácil mesmo, não. E acho que isso também, para quem já sim. tem uma predisposição aí à crise de pânico, né, não dar conta, né, eu acho que com certeza é um gatilho. Sim. E assim, por fim, evitar também entrar nessa onda de alta produtividade, né? Hum, Que o que está acontecendo, que muita gente está se exigindo a fazer várias coisas pelo fato de estar em casa. Por exemplo, fazer vários cursinhos online, ou fazer uma sequência de atividades físicas em casa. Então, assim, vamos levar em consideração que a gente está passando por um período tenso coletivo, né? Então, assim, se antes, numa rotina normal e sem esses riscos que nós estamos expostos hoje, às vezes a gente não conseguia, né? Quem dirá agora, né? Mediante o que está acontecendo, será que é o momento de ficar se cobrando a ser é, mais produtivo, né? é verdade. Ô, Kelly, quanto tempo mais ou menos dura um ataque de pânico? A duração. Então, é um período assim considerado curto, né? Aquilo que eu falei antes. A pessoa, ela começa a entrar numa tensão. Então, às vezes, ela começa com alguns pensamentos de preocupação, né? E para essa tensão chegar ao ápice, é geralmente de 5 a 10 minutos, que aí vai começar os sintomas mais fortes, que são aqueles que a pessoa acha que não tem controle, né? Que ela acha que é incontrolável. Então, assim, uma crise de pânico geralmente não dura mais de 1 hora, ela geralmente é Nossa, bem um período é muito tempo! tempo, né? Porque Nossa, assim, o desconforto é tão grande que não dá para a pessoa segurar naquela tensão toda por muito tempo, né? Então ela vai ter o ápice de tensão e depois, vamos dizer assim, o próprio organismo dela vai tentando entrar em estado de homeostase, vai buscando o equilíbrio para ela diminuir aquilo, né? Porque senão o organismo não suporta. Por exemplo, a falta de ar, né? Não tem como ela ficar muito tempo com aquela falta de ar, né? nossa, eu achava que eram poucos minutos, que era tipo 2, 3 minutos. Deve ser muito difícil, por isso que as pessoas ficam com tanto medo depois, né? Porque demora muito tempo. Alguém está Sim. comentando aqui sobre o processo de dissociação. Eu sofri um evento traumático no início do ano e fiquei uns dias sem sair de casa. Quando eu saí com meu marido, acompanhada, mas em determinado momento eu falei, eu preciso ir embora. É como se você tivesse, eu não sei nem explicar, mas é como se você tivesse fora da caixinha, porque eu estava sentada numa praça, as pessoas passavam, mas era como se a impressão que você tem é que a sua alma foi embora do seu corpo, e seu corpo está sem alma, porque você não percebe ao certo. Você sabe onde você está, você tem consciência de onde você está, você tem consciência de quem você é, mas você fica congelado. Uma sensação Sim. horrível, 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 horrível. Né? Ele me pegou, fomos embora para casa. Mas será que não sei se é toda a sensação de dissociação, não sei se é assim. Mas você pode falar só um pouquinho porque alguém aqui comentou? Sim, é mais ou menos isso, é como se você ficasse meio perdida, né? Então, na hora, pode ser que haja pessoas até conhecidas ao seu redor e você fica naquela coisa de não saber o que fazer, né? Como se fosse tudo muito estranho, né? É como se você perdesse a consciência corporal mesmo, É isso mesmo, da consciência diante corporal é a daquilo, né? palavra. Quando você fala que a alma sai do corpo, é justamente isso. Parece que saiu e não há mais domínio.
Isso. né? Então, as pessoas ao redor podem falar coisas com você, né? Do tipo, para você se acalmar, para você ficar tranquila, mas ao mesmo tempo você fica meio perdida, né? Não sabe exatamente o que significa aquilo no momento, né? Não tem muito controle, né? Mas geralmente isso é rápido, né? Não dura É, muito tempo, não, ainda né? bem, né? E aí, o Kelly, como que as pessoas podem ajudar quem está tendo um ataque de pânico? E se tem como prevenir esse ataque ou não? Então, se a pessoa souber que se trata de um ataque de pânico, né? Primeira coisa é não se desesperar, né? Porque eu já vi muita situação que às vezes, por exemplo, a jovem tem ataque de pânico, a mãe do lado desesperada, né? Socorro, minha filha está passando mal, né? Então, assim, não se desespera. Tenta modular a sua voz, né? Evita ficar gritando, evita ficar sacudindo a pessoa, pedindo para ela se acalmar, né? Então, assim, fala tranquilo. Se acontecer na rua, né? O que acontece na rua? Geralmente aglomera um monte de gente ao redor, Ah, né? Quando alguém passa mal, e é terrível, né? Para quem está vivenciando aquilo, porque aí vem um constrangimento, né? Não bastasse o medo intenso, vem um constrangimento de estar sendo vista naquela situação. Então, pede às pessoas para se afastarem, né? Fica do lado da pessoa, olha nos olhos dela, né? Diz que vai ficar tudo bem, né? Porque diz que é uma nuvem, né? Uma nuvem de sintomas que vem e vão passar. Esse desconforto é uma nuvem, ela vai vir, ela vai passar, né? É temporário. Se a a pessoa pessoa tiver pensa com que está falta, morrendo, o Kelly, na crise de pânico, sim, pensa, né? sim. Eu não falei sobre isso antes, mas é comum, né? Porque às vezes é tão intenso, e ainda mais quando é a primeira vez, né? Que a pessoa Ah, a fica, pessoa não nossa, eu vou sabe o que morrer, é. É porque né? ela tem Imagina, fobia, né? Então, a sensação da fobia é de morte. Você tem certeza que você está morrendo. Você tem certeza sim, absoluta. E para quem tem fobia, gente, uma dica: quem tem claustrofobia, que é uma das fobias que eu tenho, a meditação zazen, que é aquela de olhos abertos, frente a uma parede branca. Primeira vez que eu fiz, me deu uma crise de ansiedade horrível. 5 primeiros minutos aí, são 20 minutos que você fica com o rosto literalmente colado na parede. Uma parede tem que ser uma parede branca. E aí eu achei que eu estava morrendo. Eu sabia onde eu estava no local onde tinha outras pessoas fazendo. A monja estava, quem, né, iniciou, e a sensação era que eu estava morrendo. Mas aí eu falei, opa, eu não estou morrendo, eu não estou morrendo. Vou aguardar, vou ver até que ponto eu aguento. Depois dos 5 minutos, meus batimentos foram diminuindo e eu vi que eu não morri, né? A maca, né? Eu também tinha fobia da maca, sim, de colocar o rosto no buraco da maca por conta da claustrofobia. Então, quando eu tive que encarar a maca, na formação do Ayurveda, né? Porque você tem que ser paciente, mas terapeuta também. Falei, hoje eu tenho que enfrentar a maca. Aí eu coloquei o rosto e fiquei 5 minutos também com uma crise de ansiedade, achando que eu ia morrer. Simplesmente por conta do furo. Eu achava que o furo não seria suficiente para eu respirar. Pronto, sim. 5 minutos depois eu vi que eu não morri. Pronto, resolvido. Esse enfrentamento, ele é importante para quem tem crise de pânico ou não? Só se essa crise for desencadeada por algum evento específico, né? Então, o que você está falando, no caso, é a fobia, É, né? A fobia, ela tem uma situação, um objeto específico que desencadeia a ansiedade. Então, no tratamento da fobia, há uma apresentação gradual, né, tanto do objeto, ou uma referência do objeto da situação, para que a pessoa vá se adaptando àquela exposição até a fobia ser extinta, na né? crise de Então, pânico não assim, tem um motivo, então. exatamente. Na Ai, crise de pânico é o como prevenir, acúmulo de então? Não tem como tensões. prevenir, Kelly, então, né? Desculpa, não Não tem como escutei prevenir, bem. então, né, a crise de pânico.
Então, a crise de pânico, a gente pode prevenir à medida que a gente começa a reestruturar o nosso estilo de vida. Porque se é Ah, um acúmulo de tensão que chega ao seu ápice e a pessoa tem a crise de pânico, então é sinal que ela precisa estruturar a vida dela a fim de ela eliminar algumas fontes estressantes ou se distanciar ou fazer uma blindagem emocional para que ela não chegue ao ponto dela ter a crise, de estourar, né? A ansiedade, a crise de pânico. então tem medidas que podem ser feitas para o caldo não entornar, né? Mas não dá para você saber que data que você vai ter, se você for exposta, igual a fobia. Eu sei que eu vou ter se eu for exposta a um evento X ou um objeto X. Na crise de pânico, não, né? Eu acho que até o Dr. Carlos Baiman falou isso, Não, que não tem, simplesmente acontece. sim. Então, assim, um exemplo que bem forte aqui na minha cidade, que é Friburgo, a gente teve um episódio de chuva muito grande em 2011, né? Foi uma tragédia muito grande, várias pessoas perderam familiares, casa, né? Foi uma coisa muito complicada. Então, assim, algumas pacientes que eu atendo, que, por exemplo, começou a chover forte, elas começam a ter sintomas de ansiedade, né? Viu que vai, ou viu a notícia, né? Por exemplo, amanhã chuva, 90 milímetros de água, né? Por exemplo, viu a quantidade, viu que é chuva forte, aí começa a ter os sintomas de ansiedade, aí no caso é a fobia específica, né? Que é que é o medo da chuva, e porque essa chuva remete a um acontecimento passado e medo de ter que enfrentar aquilo novamente. É a mesma coisa elevador. Nossa, é muito difícil para mim. Para todo mundo é normal. Minha filha vai sozinha, né? Minhas filhas vão sozinha. Para mim é um evento assim que eu tenho que me preparar psicologicamente. Opa, hoje terei que utilizar o elevador para chegar em determinado lugar. Eu tenho que fazer todo um preparo psicológico. E até hoje, gente, eu fui trancada no banheiro, né? Em torno dos 3 até os 5 anos, minha mãe me castigava me trancando no banheiro. Até hoje, eu tenho pesadelos, que eu tô trancada em algum lugar, né? Que tô trancada no elevador, que eu aperto o botão e não funciona. Então, mas, gente, tive muito progresso. Muito, porque eu não identificava, né? Nós que crescemos em um lar disfuncional, a gente não sabe que tem crise de pânico, que tem fobia, porque nós nunca fomos levados em médico, psicólogo, nada. A gente descobre isso quando? Na vida adulta, né? E às vezes depois dos 20 anos, que é quando a gente começa a ter alguma independência, né? E aí tem tratamento, né? Como que é o tratamento, Kelly, para quem tem crise do pânico? O que, que você faz? Como a hipnoterapia pode auxiliar? Então, assim, o tratamento é primeiro observar se a pessoa precisa ter intervenção do medicamento, né? Porque aí ela vai ter que procurar, né, o Psiquiatra, né? especialista, né, para ver se ela vai precisar. E o tratamento terapêutico, né? E no caso da hipnoterapia, a gente trabalha o relaxamento, né? Então, assim, colocar a pessoa tem um estado de relaxamento já vai auxiliar ela a diminuir um pouco dessa carga de tensão que ela tem. Como a crise de pânico ela está associada a eventos traumáticos, né? Com muita delicadeza, né? Porque aí a gente tem que observar também se está no momento da pessoa ter contato com aquilo, né? A gente pode trabalhar visualizações desses eventos e ressignificá-los, né? Geralmente a gente coloca a pessoa para visualizar e reestruturar a cena, né? Isso desse evento Reestruturar, que desencadeia a crise de pânico? sim, mas isso, Virgínia, a gente tem que observar com muita delicadeza, porque a Sim. gente não pode pegar a pessoa e já colocar ela em exposição do evento É, traumático, né? Porque senão, o que que acontece? Ela pode ter uma crise de pânico no momento do relaxamento. Começa sim. a vir sintomas, né? Então, assim, existem alguns relaxamentos que eles são simbólicos,
Por exemplo, assim, eu peço a pessoa para ver, dar uma imagem para essa crise de ansiedade, né? Boto ela para visualizar isso, né? Cria uma imagem. Qual a imagem é essa? Né? Qual a sensação que te dá quando você olha para essa imagem? O que que você gostaria de dizer para essa imagem, para essa síndrome do pânico? O que que você acha que essa síndrome do pânico está querendo dizer para você, né? Então é um universo muito simbólico, mas que a gente reestrutura as camadas mais profundas da psique, auxiliando ela a dar um novo significado para aquilo, né? Teve paciente que disse, por exemplo, que uma vez eu coloquei para ver essa imagem, essa sensação, disse que estava se sentindo numa bolha de gelo, como se ela estivesse toda congelada, Olha, né? E ela falou, não, frio, eu estou toda congelada, né? Então a gente vai trabalhando isso, né? Pedindo para quebrar esse bloqueio de gelo, né? Pedindo para ir falando mesmo o isso que é está dentro da sentindo. hipnoterapia ou é dentro da psicologia? Sim, dentro do trabalho de hipnoterapia, que é uma ferramenta que a gente pode usar na psicologia, né? É uma ferramenta de trabalho, não é o processo Aham, terapêutico como um todo, né? É sim. uma das ferramentas que eu utilizo para auxiliar as pessoas dentro da terapia.